A gente não come, Leda, para a gente. Nós comemos para as nossas bactérias intestinais. E aí elas nos devolverem saúde ou não. Aí você vê o que o povo está comendo, você entende por que está essa epidemia de obesidade, de doenças assim crônicas, enfim. O Brasil é considerado um dos países mais estressados e com maior número de ansiosos. E, gente, isso passa pelo intestino e por aquilo que a gente decide colocar no prato. E é disso aqui que esse livro principalmente trata. Eu queria que você falasse um pouco dessas bactérias, que são as bactérias, porque essa microbiota me parece uma grande guerra, né? Uma praça de guerra, microbiotas do bem e do mal, bactérias do bem, bactérias do mal, compõem essa microbiota. Sim. O que a gente faz para ter uma boa microbiota? O que a gente deve fazer? Bom, primeiro rezar para ter nascido de um parto normal e ter sido amamentado e ter tido uma infância em contato com bicho, terra, sabe uma coisa assim que antigamente você e eu somos privilegiadas. Eu penso que a nossa geração ela foi toda uma geração assim, que comia comida de verdade. Mas o que determina a nossa microbiota é, primeiro, o que a nossa mãe, antes de nos conceber, como é que ela estava. Depois, o tipo de parto. Tanto, Leda, que eu quero até deixar aqui uma dica, porque eu falo assim para minha paciente, vai para ter um parto normal. Se não der, você vai pedir para o seu obstetra fazer um rolinho com uma gaze, como se fosse um OB. E daí, se você tiver que partir para uma cesariana, ele coloca isso na sua vagina, faz lá tudo que tem que fazer com o parto e, na hora que o bebê estiver indo para a mama, né, que é o momento certo naquela primeira hora, lambuza o neném inteirinho com aquela gaze, porque é como se ele tivesse tido aquela passagem pelo canal do parto. Então, isso é super importante e é determinante, porque, Leda, o que a gente não conseguiu ganhar e, digamos assim, desenvolver da sua microbiota, porque a nossa microbiota é que nem a nossa impressão digital, você tem uma, eu tenho uma, cada um tem a sua. Antigamente não diziam assim, se acharem uma célula na célula do crime, vão achar o criminoso, né? Aí os nossos avós podiam dizer que aquilo era um absurdo, né? Hoje está se dizendo assim, se acharem um grupinho de bactérias, vão chegar até você. Você tem a sua identidade. Então, se você não conseguiu desenvolver no nascimento, a amamentação, principalmente nos 2, 3 primeiros anos, o que vai acontecer? Você pode, no futuro, modular, mas sempre vai ser a sua microbiota nativa que vai prevalecer. Então, é muito importante nós termos essa consciência que a gente determina a saúde ou não dos nossos filhos, descendentes e tudo mais, a partir dessas pequenas decisões. E depois é o seguinte, tudo bem, tô lá com a minha microbiota toda bonitinha. Ok, tem que dar comida para elas. Mas o que é comida? Fibra. E existe, assim, isso eu coloquei até uma imagem, você viu como ficou bonitinho o livro, cheio de ilustrações. Cheio de figurinhas, ó, cheio de ilustrações. Cada página tem toda hora tem uma. Mostra todo o caminho do intestino, o percurso. Ó, tem várias. Ó, esse garfinho, Leda, que você mostrou agora, é porque ninguém mastiga, né? Então, a dica que eu dou para quem não mastiga 30 vezes é trocar o garfo pelo garfo de sobremesa. Então, você vai passar a mastigar mais. Mas um dos motivos que as pessoas Por que você vai passar? Você vai pegar menos quantidade? Sim, porque pensa bem, se você pega menos quantidade, você vai levar o dobro de tempo para você mastigar e você vai acabar comendo, assim, mais vezes em
pequenas quantidades. Isso ajuda muito. Eu tinha até um paciente, foi muito engraçado, ele era um advogado super importante, a maleta dele, assim, daquelas Louis Vuitton chiquérrimas, tinha umas canetas Montblanc e tinha um garfo. Eu olhei e falei, mas o que esse garfo está fazendo aí? Eu falei, doutor, eu achei a melhor coisa essa dica do garfo pequeno, porque além de tudo você come também menos, né? Porque você passa a ter uma saciedade maior, né? Porque repara que se a gente come muito rápido, não dá tempo de passar a informação do estômago para o cérebro, porque você já está satisfeita. Mas, voltando à história. Então, se a gente não mastiga 30 vezes, Leda, isso é típico de uma alimentação muito industrializada. O meu paciente fala assim, doutora, mas como que eu vou mastigar 30 vezes? Eu dei 3 mastigadas, já dissolveu tudo, eu tenho que engolir. Vai pegar um brócolis, cozinha no vapor 2 minutos, que é o ideal, e vai mastigar. Duvido que você consiga mastigar menos que 30 vezes. Então, a mastigação é super importante, porque a nossa saliva, Leda, tem todo ela tem um promotor de crescimento para todo aquele nosso intestino. Porque quando a gente olha as fezes, e eu pus um desenho muito bonitinho, eu falei assim, imagina uma banana. 1/3 é resto de comida que sai. Mas e os outros 2/3? 1/3 daquele outro são células intestinais mortas que a gente descama todos os dias. Nós trocamos todo aquele carpete do nosso intestino a cada 3, 5 dias. E você tem na sua saliva um promotor de crescimento para você trocar essa célula, que é como se fosse o tijolinho que reveste a sua parede do intestino. E isso é importantíssimo, porque não pode sair coisa do intestino e atravessar a parede, que vai cair aonde? Na sua corrente sanguínea, e aí começa um monte de complicação, que é o que eu falo também aqui no livro. Então, a importância da ingestão de fibras. Por quê? Porque a gente tem, eu fiz até uma imagem assim, imagina o seu intestino como uma floresta tropical. Você tem todos os tipos, árvores grandes, pequenininhas, relva rasteira, tá. A grande vai pegar e vai comer alguma coisa que você der, ela vai produzir um metabólito que, na verdade, vai ser o alimento da outra bactéria pequenininha que não consegue pegar uma fibra e se alimentar dela. Então, é tudo uma reação em cadeia. Então, isso é muito bacana, porque você vê a harmonia, todos precisando de todos. Agora, se eu não me alimento adequadamente, como muito açúcar, porque tudo que a gente come, pão, farinha, é sem glúten, tudo bem, querida, é sem glúten, mas é farinha e vai virar açúcar. Então, o que acontece? Com muito açúcar, você desenvolve outros tipos de habitantes lá no seu intestino. E aí começa uma desorganização. E para completar, Leda, antibiótico. Antibiótico é uma bênção quando precisa. Mas hoje a gente vê criança tomando antibiótico, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu fico, sabe, muito preocupada. E o antibiótico, ele é antibio, antivida. Então, o que acontece? Ele vai, destrói tudo, o bem e o mal. E aí, como é que fica a nossa microbiota intestinal? Tem que se recuperar. Aí é que eu falo, gente, quando tomar antibiótico, por favor, tome 2 horas depois o probiótico para minimizar esse impacto. E coma comida, porque é a coisa melhor do mundo e o alimento é soberano. As pessoas não entendem que o alimento já resolve 80%. Então, não precisa estar preocupado que probiótico, que isso. Gente, se vocês comerem comida, o seu intestino vai responder positivamente. Comer comida é comer arroz, legumes, carne, frango, peixe? Mas principalmente, Leda, fibras. Fibras dos vegetais. Eu, no final, você deve ter visto, eu coloquei uma tabela de todos os alimentos em ordem alfabética,
com a Com a quantidade de quantidade de fibra fibras. em 100 gramas. É incrível. E também coloquei a quantidade em ordem decrescente de fibras, né? Para você saber quais são os alimentos que contêm mais fibra. Então, essa fibra dos vegetais é que é importantíssima, porque, gente, quando a bactéria, ela fermenta A lista é enorme. para a gente não ter Enorme. desculpa. Eu fiz um É. livro prático, sabe, Lida? Eu passei informações para as pessoas verem, nossa, como é simples eu ficar bem. Porque existe aquele eixo que agora está começando a ser mais comentado, do intestino para o cérebro. Então, queridos e queridas, antigamente a gente pensava que o cérebro mandava muito mais informações para o intestino do que o contrário. Aí eu pus uma figurinha aí, porque existe uma estrada, Leda, que une o cérebro até o intestino. E isso lá na época que nós estávamos na barriga da mamãe. Então, desde lá, seu cérebro está aqui, seu intestino está aqui, você tem um tal de nervo vago que faz justamente o quê? Essa ligação. Então, é uma estrada. E o que a gente descobriu, Leda? Que muito pelo contrário, não são as 10 faixas que teria essa estrada, essa maioria que vai do cérebro para o intestino. Na verdade, você tem 9 das 10 faixas do intestino para o cérebro. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!